E, gente, algumas pessoas que me perguntam muito, e que nem eu falo, algumas previsões secretas, algumas previsões proibidas. Hoje eu vou soltar aqui uma das minhas. Vou soltar, não, vou falar para você o que a minha espiritualidade já me mostrou referente a muito isso. Muita gente tá perguntando assim para mim: Bianca, é a Terceira Guerra Mundial? Não, não é a Terceira Guerra Mundial ainda, mas estamos encaminhados para ela acontecer. E eu vou falar um pouco para vocês, um pouco do meu parecer referente ao grande Criador e o aviso que nós teremos, tá? Uma vez eu pedi para minha espiritualidade me mostrar como seria o aviso, tá? Como seria a chegada do fim dos tempos em cima do nosso mundo terreno. Uma coisa, muitos antigos que eu conheço, amigos, a maioria dos meus amigos tem mais de 50 anos, é difícil eu ter amizades que têm a mesma idade do que eu, 36 anos, tá? Então eu vou falar pra você, as minhas amizades, eu não sei porque o círculo de amizades que parou até a mim é sempre acima dos 36 e sempre dos 50 pra mais, tá? A galera dos 70 mais, então, gente, parece que eu sou de 70 anos, parece que a minha cabeça às vezes tem 70 anos de idade, tá? Eu vou te falar uma coisa que a espiritualidade me mostrou. A espiritualidade, num dia de madrugada, eu estava conversando com o grande Criador, que é Deus, né? Eu converso com Deus, tá? Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus criou tudo isso aqui nos 7 dias, igual tá a Bíblia ali, tá? Então esse é meu jeito de acreditar na espiritualidade, já começa por aí, tá? Eu acredito em tudo isso, por isso que eu me tornei uma pessoa universalista em questão à espiritualidade. Tá? Hoje eu não sou da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé, não. Eu sei um pouco de tudo, passei por tudo. Tá? Então hoje eu resolvi ter o chão da nossa casa, que já é uma herança de família, já é algo que vem trazendo da minha ancestralidade. E o que a espiritualidade me falou? A espiritualidade falou assim para mim: te aquieta. Te aquieta porque não é agora. Isso num dia de madrugada, eu sou da madrugada, gente, eu sou coruja. Quem me acompanha sabe que de madrugada eu tô online, tá? E a espiritualidade, ela falou assim pra mim: sabe qual vai ser o sinal? Quando na África do Sul passar o maior dos maiores dos tornados, dos eventos e desastres naturais. Quando na Singapura acontecer desastres naturais. Eu escutei aquilo na madrugada, me calei, me fechei ali naquele momento e não entendi. Eu não entendi o porquê. Mesmo assim ainda ficou aquele ponto de interrogação. Eu falei comigo assim, a espiritualidade ela não falou comigo. Falei, essa mensagem que eu recebi não tem nada a ver com o quebra-cabeça que eu quero montar. A espiritualidade falou assim para mim: quando passar um desastre natural entre a África e a Singapura, é um grande sinal que nós estamos encaminhados para a Terceira Guerra Mundial e para o final dos tempos. A espiritualidade me mostrou um homem, tá? Um homem que ele tinha assim uns 5 metros de altura. A gente sabe que tem a história do Davi e Golias, né? Dentro de grandes livros de sabedoria tem essa história. E me mostrou um gigante de 5 metros de altura. Tá? Me mostrou um gigante de 5 metros de altura. Tá? Nesse conversar com a espiritualidade na madrugada. E eu fiquei me questionando, eu fiquei incomodada, e eu falei assim, não, eu estou incomodada com isso. Isso para mim ainda não é uma resposta clara que a espiritualidade está me dando. Como que o sinal vai ser da África? Daí eu fui pesquisar. Gente, na África é quase que impossível um desastre natural acontecer. Não sei o porquê. Lá esses fenômenos assim
são quase impossíveis de acontecer, na Singapura também, tá? Então, assim, quando tivermos próximos ao final dos tempos, a gente teremos um aviso muito ligado a isso, principalmente em questão à guerra, tá? A Terceira Guerra Mundial. A espiritualidade falou assim, ó, que a Terceira Guerra Mundial ela será anunciada, tá? Isso é forte demais, gente, porque assim, é algo que a espiritualidade falou comigo na madrugada. Eu nunca que eu quero passar isso de forma alguma, tá? Por desespero, por engajamento, por nada. É algo do que eu tô falando da minha espiritualidade, do que eu escutei, senti, ouvi. Então, é o que eu tô passando da minha sabedoria. Que a Terceira Guerra Mundial ela seria anunciada quando o Brasil fosse atacado. Tá? Quando o Brasil ele fosse atacado. Então, o Brasil, ele tem em volta toda a nossa paz. Tem muita gente que reclama. Agora eu chego onde eu quero chegar. Tem tanta gente que está aqui no Brasil e reclama do país que vive, né? Gente, nós vivemos num país difícil de lidar em questão a líderes, a opositores. Você já pensou para pensar? Já parou para pensar que fora, em outros países, é bem pior? Gente, essa semana mesmo, cada lei que saiu aí em outros países, algumas coisas que foram noticiadas em outros países, nós estamos no céu. Tá? Nós vivemos num país que ele é o céu, é o Brasil, gente. Vou falar para vocês uma coisa muito forte, tá, gente? Muito forte, muito forte, muito forte mesmo. E é questão da espiritualidade que está me mostrando isso. Não é politicamente que eu falo isso, porque eu também, assim, na política eu sou totalmente imparcial. Eu tô vendo que vai ser mais um ano que eu não vou votar, tá? Porque eu não voto, geralmente eu não vou votar. Eu votei na outra eleição porque eu queria uma mudança, queria que acontecesse uma mudança em questão aos políticos que tinha. Eu acreditei muito no trabalho e no potencial da Simone Tebet, da outra eleições, e sabia e falava sempre que eu via Bolsonaro sendo reeleito, tá? Hoje, muita gente não está preparado para isso, mas essas eleições que teve entre Bolsonaro e Lula, toda a verdade não vai ser nós que vai saber. Vai ser os filhos, vai ser os netos nossos que vão estar sabendo de toda a verdade do que houve nessa eleição. Tá? Errei a previsão, tá tudo certo, mas sou ser humano, não sou Deus. Mas vou dizer uma coisa, se o Lula ganhar as eleições em outubro desse ano no Brasil, o Brasil vai sofrer um ataque em Brasília, vindo de outros países. Mesma coisa que aconteceu no Irã, mesma coisa que aconteceu na Venezuela, tá? Então, assim, o Donald Trump só tá assim, tipo, olhando e falando, o próximo é você, o Lula. Gente, é muito forte o que a espiritualidade mostra, mas nem tudo a gente pode falar, sabia? Nem tudo a gente pode passar. É muito triste ver tudo isso que está acontecendo. Eu tive um sonho essa noite muito forte, tá? Muito forte, com muitos brasileiros perambulando por Dubai, e a cidade toda apagada, uma cidade cheia de brilho, de luz, e a cidade toda apagada em desespero total. Então, assim, eu tinha passado já, eu coloquei alguns vídeos anteriores desse. Gente, a espiritualidade ela é muito forte quando ela trabalha de uma forma que a gente quer entender e a gente não sabe. Então eu falo para vocês o seguinte: quando vocês verem uma tragédia, um desastre natural acontecendo na África, passem isso para os seus filhos e para os seus netos. Estou falando sério, tá? É estudo espiritual isso. É um grande estudo espiritual. Tá?
é que a gente que é da espiritualidade não tem, nunca teve, nunca vai ter valor. A gente sempre vai ser queimado na fogueira, porque a gente não acerta o número da Mega Sena, porque a gente não acerta certas coisas. Então, assim, nem tudo o contato que a espiritualidade nos permite. Quando a gente olha e abre qualquer portal para a espiritualidade de uma forma leviana, o espiritual nos corta. O que é isso, Bianca, leviana? Quando você vai com uma má intenção ao plano espiritual, você vai ser cortado, você não vai ser permitido nem de entrar, o espiritual vai te barrar. A espiritualidade, ela não aceita. Quando vocês falam que na Bíblia está escrito, realmente está escrito que a gente não pode consultar os mortos, tá? Se na Bíblia está escrito que a gente não pode consultar os mortos, é porque eles existem. É porque dá para consultar. E se não pode, tá o recado que não pode, é porque existe. Nada é escrito se não pode. Se não tem. Então ali mesmo está caindo em contradição. Só que no mesmo lugar que está escrito isso, fala que é de forma leviana, que você não pode abrir por más intenções um oráculo, tá? Até mesmo pro outro lado do outro espaço espiritual. Nós temos a sabedoria, que a espiritualidade nem tudo nos permite olhar. E muito, gente, muito está por vir. Em questão é essa morte do Cameli. Tá? Eu já tinha falado sobre isso. Eu já tinha colocado uma foto. Volta lá nas minhas publicações lá atrás no Instagram que vocês vão achar. Tá? É porque é muita coisa para minha equipe, mas muita gente me manda. Tá? Em Dubai. Dubai também. Na mira sempre esteve. Gente, Dubai é rico. Dubai é rico, tá? Em questões de ouro, minério, tá? Petróleo. Tem muita coisa. Epa. Anticristo tá na Terra, Bianca. Tá longe ainda por vir. Falo para vocês que tá longe ainda por vir. Bianca, o anticristo é o Jared? Não. O anticristo está longe. Tá? O anticristo, gente, o que vocês veem como anticristo? Eu enxergo Donald Trump como um anticristo. Uma pessoa que não pensa nas outras vidas que estão ao redor em questão de poder. Como que você manda numa atitude democrática, porque isso é numa questão democrática, política, bombardear um país vizinho onde já tem mais de 200 mortos. A morte virou democracia, virou uma questão de poder, virou um levantar um troféu. Cadê a parte do amar ao próximo que está na Bíblia? Cadê a parte do dar outra face para bater? Que está na Bíblia, que nós aprendemos na Bíblia? Qual é a parte que você não sabe que um anticristo, ele não consegue ter amor, compaixão, por nada? Gente, nós estamos vivendo num mundo que fala que tem 2000 anos, mas e os milhões de anos que os dinossauros existem? Esse mundo estava vago. E a história de Abel e Caim? Cadê a galera que nasceu depois do cruzamento aí dos irmãos, dos primos, dos parentes, dos tatatá? Alguma coisa está errada na história que nós sabemos, hein? Então, acreditem mais na espiritualidade, busquem mais informação para o teu interior, porque às vezes aquela intuição que você tem sobre a tua espiritualidade, você está certa, você está certo. O Donald Trump, para mim, eu vejo ele como um anticristo, porque cheio de poder. O anticristo é o quê? Poderoso! Mas, Bianca, poderoso ao ponto de quanto? De bombardear um país, de prender o presidente do outro país. Você está entendendo? Quais seriam as alianças do anticristo com a Terra? Se aliançar com todas as nações. O Trump está fazendo?
ponhando o pé dele em todas as nações, o carimbo dele em todas as nações. Olha o poder. Da turma vem falar pra mim que é o Lula o anticristo? Olha, gente, quase que escapa. Tem coisa que eu tenho que ficar quieto. Eu posso falar só no meu íntimo. Meu advogado, minha advogada tá de férias. Então eu já tô com... A gente às vezes já tem BO demais. A gente pode evitar, né? Segura, engole. Uma pigarra, ó, o veneno coça. Daí tem gente que fala que o Lula, esse mísero Lula, tá? É o anticristo. Gente, vocês sabem o tamanho do poder do Lula perto do Trump? O tamanho do Lula perto do Putin? Engole. 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 Entendeu?